O Manifesto em Defesa da Democracia e da Justiça, organizado por juristas e pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, já ultrapassa 800 mil assinaturas. A carta será lida amanhã em atos simultâneos nas 5 regiões do Brasil. E essa iniciativa alcançou repercussão nacional e sobre o documento a gente conversa agora com o vice-presidente da OAB, o doutor Leonardo Sica. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. E eu já pergunto, o documento, a própria Faculdade de Medicina a Faculdade de Direito da USP ressalta que não é um documento político, mas o senhor se surpreendeu com a repercussão política que esse documento vem tendo, entre os candidatos, inclusive, à presidência da República? Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana, Amanda, Roberto Mota. Prazer estar aqui com vocês. Olha, na verdade, uma pequena correção, né? O documento é político, né? Nós estamos falando de política, de boa política. O documento não é partidário. Sim. Não é um documento de política partidária, não é um documento eleitoral, mas, claro, uma manifestação política, não adianta esconder isso, até porque a negação da política, a vontade de virar as costas para a política é um dos problemas que talvez a carta queira alertar a sociedade civil brasileira. E a sociedade civil brasileira tem que se interessar por política. Os bons quadros da nossa sociedade têm que ingressar na política e tem que defender a democracia. Defender a democracia é uma constante. Mas, na verdade, eu vejo essa carta, que é uma reedição da Carta de 1977, como um esforço constante e perene que toda a sociedade tem que fazer de reafirmar seus compromissos com a democracia. Eu acho que de tanto em tanto isso precisa acontecer e a gente está no momento agora que é oportuno reafirmar o compromisso da sociedade brasileira com a democracia. Doutor, agora a pergunta de Roberto Mota. Bom dia, doutor. Eu achei muito interessante a sua observação, concordo. A carta é política, sim. Eu só vou um pouquinho mais adiante. Eu acho que ela é partidária, ela é claramente uma carta de oposição ao presidente da República. E a minha pergunta, a pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: não ficaram faltando nesta carta elementos importantes para quem quer realmente defender a democracia? E eu me refiro especificamente aos episódios de ativismo judicial, como, por exemplo, violação do sistema acusatório, inquéritos abertos de ofício por tribunais, proibição de advogados acessarem os autos do processo contra os seus clientes, violação da imunidade parlamentar, prisão determinada pelo STF de pessoas que não têm foro especial e, talvez, principalmente, muitos juristas apontam, a violação do princípio da reserva legal, ou seja, a criação de um crime por analogia, inclusive com pena de prisão, sem que exista uma lei anterior que o defina. Essas não são violações graves do Estado de Direito que deveriam constar dessa carta? Roberto, muito boas suas observações, né? Violação do princípio da reserva legal, do princípio acusatório, cerceamento ao exercício da livre advocacia são problemas sérios e que vêm se reiterando no Brasil há muito tempo, né? Isso aconteceu muito na Lava Jato, isso aconteceu muito no Mensalão. Nós, da advocacia, estamos alertando para esses problemas há muito tempo. Então, não é de agora que não se fala nisso. Não é de agora que esses assuntos não entram na esfera política. O que eu entendo, concordando com todos os problemas que você está apontando, é que esses problemas eles não são tratados exatamente numa carta de defesa da democracia. Né? São violações ao devido processo legal, são violações ao exercício da advocacia. Eu sou advogado criminalista, eu acho que o advogado não tem acesso aos autos. Não é? É um problema seríssimo, é um problema grave, que ocorre. Não é? Sistema acusatório, nós aqui da advocacia criminal falamos de sistema acusatório há 20 anos, nunca fomos ouvidos. Nunca fomos ouvidos. Nós falamos, nós precisamos ter um sistema acusatório próprio. Agora nós somos ouvidos por algumas pessoas que estão sentindo na pele esse problema. Justamente para não entrar nessa discussão que é muito técnica, veja bem, a maioria dos nossos ouvintes sabe o que é sistema acusatório e eu nem vou conseguir falar sobre sistema acusatório, o quanto isso é importante nesse espaço aqui curto. No momento a gente fala de democracia, de liberdade de expressão, de outras coisas, não de devido processo legal numa carta que é plural, que atinge toda a sociedade civil. Eu acho que não era o momento de tratar desses temas que você está falando, que são muito importantes, têm que ser tratados, mas não caberiam nessa carta.
Até porque são coisas muito técnicas, né? Nós falamos de presunção de inocência há muito tempo. Quando nós fomos à tribuna do Supremo Tribunal Federal defender a presunção de inocência contra a prisão em segunda instância, né, nós também não fomos compreendidos. Eu também não acho que era o momento de trazer isso para dentro da Carta de Defesa da Democracia. Esses temas que o Roberto falou são muito oportunos, mas eles têm que ser tratados em outro lugar. Né? Nós estamos falando, você trouxe termos estritamente de justiça penal, de justiça criminal. Você está falando aqui com um advogado criminalista que adora esses termos. Mas quando eu quero falar de democracia para a sociedade civil, eu tenho que tratar dos temas mais. Eu tenho que falar de sistema eleitoral, eu tenho que falar do tema do momento. Tudo isso que você está falando é muito importante, a gente vem batendo nisso há muito tempo e ninguém nos ouve. Amanda? Quando a gente acusou a Lava Jato de violar todos esses princípios, ninguém nos ouviu. Amanda. É interessante, doutor Leonardo, bom dia. É muito interessante essa distinção que o senhor faz entre as matérias, porque muitas vezes você tenta confundir, mas o senhor faz uma distinção e mais. O senhor diz que supostos abusos, excessos e ativismo judicial não se circunscrevem a esse governo, como muitos bolsonaristas fazem parecer, mas são muito anteriores. O senhor citou Mensalão, Lava Jato, que são escândalos que vêm da época dos governos do PT. Lembrando que o Cristiano Zanin, o escritório dele, teve os telefones grampeados durante a Lava Jato, quer dizer, um escritório de advocacia. Então, se a gente está falando sobre devido processo legal e respeito às prerrogativas da advocacia, a gente tem um sério abuso cometido só nesse caso, além, para não citar muitos outros, e a gente não se perder, não enveredar por outra discussão. Mas o que eu queria retomar com o senhor é o seguinte, doutor Leonardo, por que a OAB não assinou esse manifesto? Como o senhor diz, é político, mas não é partidário, sendo que ele teve assinatura de 12 ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, ex-presidentes da República, como o FHC, e também de 8 candidatos à presidência da República, ou seja, não é um manifesto a favor de um candidato, mas teve assinatura de vários, porque é em defesa de algo, de um bem mais amplo, de um bem que é inegociável num Estado democrático de direito, que é a própria democracia. Amanda, né, também para oportuna a pergunta e para esclarecer, eu represento a OAB de São Paulo, né, a OAB estadual. Né? Quem não assinou o documento, a OAB de São Paulo assinou, quem não assinou foi a OAB nacional, e os nossos ouvintes podem fazer o paralelo de governo e presidência da República, o funcionamento do sistema OAB é similar, você tem as OAB estaduais, algumas OAB estaduais assinaram, né, de São Paulo assinou, a OAB nacional não assinou. E Amanda, eu direciono sua pergunta para eles. Por que a OAB Nacional não assinou? Né? Quem tem que vir a público responder é a direção nacional da OAB. Segunda-feira agora eu estive em Brasília, nós tivemos uma reunião do Conselho Federal da OAB e nós da OAB São Paulo, mais uma vez, pedimos à OAB Nacional que assinasse o documento, justamente porque é um documento que, o que ele está escrito lá, no documento, é quase a repetição do que está na nossa lei, no Estatuto da Advocacia. Se for olhar o artigo 44, uma lei 8.906, que é uma lei federal, o Estatuto da Advocacia, diz o que está na carta. Então, o que está na carta é a essência da nossa profissão. Então, eu também não sei, também não entendo porque o OAB Nacional não assinou. Doutor Sica, o senhor tem larga experiência, um cargo importante. A partir disso, acredita que a democracia no Brasil esteja ameaçada? Se sim, por quê? Em quais momentos? E a legislação garante o nosso Estado democrático? A legislação garante o nosso Estado democrático, a gente tem uma legislação bem forte e, como bem disse o Roberto, ela tem que ser seguida. É ela a garantia do Estado democrático do direito, o regime de legalidade. Eu acho que, na verdade, assim, a democracia, a gente vive num momento, no mundo ocidental, os especialistas falam em recessão democrática. Não só no Brasil. Não só no Brasil. Então, por isso esse momento é muito importante, porque o mundo está de olho no Brasil nesse momento. A gente vive uma crise democrática que é mundial, pelo menos afeta todo mundo ocidental. As democracias estão sendo questionadas em vários outros países. Vejam o que tem acontecido nos Estados Unidos, o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente, com a eleição do Biden, a invasão do Capitólio. Então é um momento em que o Brasil tem a oportunidade de se colocar na vanguarda, de reafirmar que é hora de defender a democracia, mas não é só, é hora de melhorar a democracia. Porque se a gente enfrenta tantos questionamentos à democracia, é hora da gente entender o que a democracia precisa ser melhorada, a gente precisa aprofundar os mecanismos de consulta à população, a gente precisa aumentar a transparência na administração pública, a transparência no Congresso Nacional. Então existem reclamos contra a democracia que são legítimos. Existe uma crise mundial de contestação da democracia, mas eu acho que a democracia brasileira é firme, eu acho que a democracia brasileira está bem estruturada, eu acho que ela não corre o risco de acabar. Não corre o risco de acabar. Ela está sob críticas, ela está sob ataques, mas justamente quando a gente faz uma carta, nem fui eu que fiz a carta, né? Quando
surge uma carta, uma faculdade de Direito, espontaneamente, de repente ela toma 1 milhão de assinaturas, quase, isso mostra que a democracia brasileira ela é saudável e está firme. Doutor, e quais efeitos o senhor espera a partir da leitura dessa carta nesta quinta-feira? Desculpa, eu não ouvi. O que o senhor espera a partir de agora, assim que essa carta for lida nesta quinta? Ótimo. Eu espero que a gente construa um espaço de debate público mais saudável, mais tolerante, menos violento, menos agressivo. Acho que a principal mensagem é essa. A carta vai ser lida num campo politicamente neutro, faculdade de direito mais antiga do país, uma carta feita por professores de direito, por acadêmicos que não têm nenhuma vinculação partidária e que vão promover um ato urbano, civilizado, tolerante. Eu acho que é isso que a democracia brasileira tem mais carência hoje em dia, num espaço como esse aqui de vocês, onde as ideias são opostas e podem ser opostas, e isso é ótimo que tenham ideias opostas, é ótimo ter oposições. Na carta, Roberto, tem gente que assinou a carta, que é opositor ao governo Bolsonaro? Tem, mas não tem problema. Não tem problema. Os opositores têm que conviver, as oposições têm que existir. Eu acho que a principal mensagem que a gente quer deixar com essa carta é essa. A carta é essa. Nós vamos ver um processo, nós estamos vivendo nisso, num ciclo eleitoral, que nós esperamos seja mais civilizado que o último. Que as diferenças possam ser veiculadas, como nós estamos fazendo aqui hoje, como vocês sempre fazem aqui na Jovem Pan, de maneira aberta, de maneira franca, e que a gente possa achar consensos. A democracia é isso, nós vamos achar consenso sobre o qual sobreviver, sobre o qual coexistir. Então, eu acho que a mensagem que a gente quer deixar para a carta é essa. Perfeito. Conversamos com o vice-presidente da OAB aqui de São Paulo, o doutor Leonardo Sica. Muito obrigado mais uma vez, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado à Jovem Pan e a todos os ouvintes, um abraço a todos.